Bom, então galera, é o seguinte, nós estamos aqui na nossa aula à distância, nosso penúltimo encontro do grupo de estudos do primeiro semestre. Estamos aqui com a Vanusa, a Tereza e a Fernanda, e hoje nós vamos falar sobre um vídeo que eu gosto muito, um filme que eu gosto muito, que é o Lutero, das discussões que a gente fez sobre esse tema e a gente poder falar muito sobre isso, né? Então é isso, queria saber de vocês se alguém viu o filme, o que tem para comentar, se viu os vídeos, para a gente começar essa bolinha aí. Tem alguém com o microfone aí fazendo barulho, eu acho que é a Vanusa. Vanusa? Ah, melhorou. Ainda tem outro microfone assim mais barulhento aí, não sei. Bom, quem quer começar a falar? Posso começar. Eu assisti o filme e eu já tinha visto, né, em outra ocasião, mas agora, baseado nas nossas discussões, eu vi para fazer as interpretações e as analogias. Vi também os seus comentários, achei tudo muito legal. E, assim, eu queria saber como é um filme que tem várias abordagens, que a gente pode falar sobre o descontrole das ideias, sobre a chegada de uma tecnologia que veio revolucionar, transformar isso numa revolução cognitiva, enfim, várias, do ponto de vista também, assim, do tipo de liderança, né, que era naquela época, e, enfim, dos reis e da Igreja Católica, enfim, daquele dogmatismo todo. E aí eu só pediria, assim, para você dizer que qual parte, assim, qual abordagem que a gente vai ter, qual a ideia que a gente vai trabalhar hoje? Na ideia do descontrole, do advento da prensa, da mudança da revolução cognitiva, porque tem muita coisa para se falar, para a gente não ficar... eu uso o filme... Qual a ideia central, assim, que você queria trabalhar? Olha só, eu uso o filme, eu agora, nessa última turma que eu fiz tô terminando amanhã com a turma, e eu fiz uma sequência, né, com eles, e estou usando o filme para falar de revolução cognitiva. Revolução cognitiva, tá. Entendeu? Então, assim, a análise que você fez, que da antropologia cognitiva, achei bem legal, porque você pode trabalhar diversas vertentes. Me impressionou no filme, que me trazendo assim para os dias de hoje, fazendo uma analogia com o trabalho que a gente tem desenvolvido e as nossas discussões, vamos do que mais me tocou, que foi assim, o problema que trabalha com a realidade, aquela coisa da percepção. Que ele teve, a partir do momento que o Lutero ele começou a questionar aquele dogmatismo todo, aquela maneira de passar as ideias e as crenças, enfim, ele começou a incomodar muita gente. E ao mesmo tempo, ele começou a ter uma aceitação, mesmo antes da prensa, né, nas palestras que ele dava, nos sermões, enfim, dentro dos templos, ele começou a fazer com que o povo percebesse que tinha alguma coisa muito errada ali, que tinha alguma coisa que não batia com a realidade que queriam impor para eles. E o povo começou a perceber, mesmo antes da divulgação, mesmo antes dele traduzir a Bíblia, enfim, isso me deixou, assim, bastante atenta a essa parte da a
aceitação do povo começou a não ser mais uma aceitação só, uma coisa assim, de conformismo. O povo começou a olhar outras opções e a ver o que realmente, que tinha outras saídas, quer dizer, uma mudança de paradigma naquilo tudo. Então, acho que isso, aquelas ideias que eram muito centralizadas, muito hierárquicas, começou a vir por água abaixo, e o povo começou a perceber, a ter uma percepção melhor daquela história. E ele vai, e quando ele tenta trazer os ensinamentos da Bíblia, e inclusive, diante de todas aquelas dificuldades, traduzir para o alemão, ele conseguiu que o povo começasse a prestar atenção naquilo. E no meio disso tudo, aquelas pessoas que pegaram a ideia dele e deturparam, fizeram aquela lambança, que era aquele cara que a princípio concordava com os sermões dele, enfim, aquilo tudo, mas que depois, quando ele foi excluído, ele foi exilado lá, ele foi trancafiado, o próprio cara que estava do lado dele começou a deturpar tudo. Então, eu acho assim que o fato do advento da crença e tudo, de ter essa facilidade em espalhar as ideias dele, corroborou muito com isso. Mas acho que o fator central de maior importância não foi esse, porque quando ele, nos próprios sermões, ele já começava a passar aquilo para o povo começou a perceber isso. Então, acho que essa parte aí da percepção por parte do povo foi uma coisa bem interessante a gente ver. E aí, sim, é que começa a revolução cognitiva naquele contexto, porque o povo começou a perceber. Porque enquanto não tem a percepção, a aceitação, o questionamento, aquela coisa que você estava falando na aula passada, no encontro passado, que a pessoa, enquanto está preenchida, poluída por tanta coisa que se diz verdade, que se diz ser a realidade, a pessoa não consegue enxergar, né? E aí eles começaram a enxergar, começou a ter esse espaço, claro que guardadas as devidas proporções, mas eu achei que começou a ter uma desintoxicação, como você fala. Entendi. Quem mais quer falar? Fernanda? Só o Gustavo, que ele está online. Peraí. Não tô vendo o Gustavo aqui, não. Nem eu. Apareceu aqui no canto do vídeo. Não tá não. Pra mim só tá aparecendo vocês. Ele tá online. Vocês querem que eu tente chamar? Não Chama ele aí. Ixi, peraí. Eu consigo chamar aqui pelo grupo? É só puxar, é só arrastar o... Ah, tá. Me ver e aprender. Puxei. Vamos ver. Fala, Fernanda, então você. Então, o filme eu já tinha visto aquela primeira vez que você mandou pra gente e tudo, e depois vi suas considerações. Eu acho muito legal essa parte cognitiva, onde que é necessário uma rede para ter uma revolução cognitiva, igualzinho que você se posiciona muito bem nos vídeos, que só foi feito, né, essa revolução cognitiva com um papel impresso, para atingir um grupo maior assim, de pensadores, para pensar diferente. E aí, no filme também, eu acho que
a importância também de que como cada um recebe essa informação. Como que cada um, tipo assim, pode ser tanto pro bem, tanto pro mal. A interpretação, aí vem daquilo que você está conversando, da percepção de cada um. Sabe? Igual você estava falando, qual é a percepção de cada um, qual é o espaço da percepção. Porque também não adianta ser igual o outro professor, né, que ele que achava que o Lutero estava morto, ele tentou fazer uma revolução com as palavras dele, mas com uma outra analogia, sendo radical também, não adianta. Né? Tipo assim, não adianta nem ir para o radicalismo de um lado, nem para o outro. Então, como que é a interpretação de cada um ali. E isso acho que a gente vê no nosso dia a dia mesmo, assim, de a gente tem ferramentas aí cognitivas, que tem uns que levam para o bem e tem uns que levam para o mal. E como, né? Hoje a gente tem aí tem um lado perverso aí de várias religiões, vamos colocar aí, tem um lado bom, mas também tem um lado perverso de estar fazendo com que a população, não só de religião, política mesmo, de fazer com que a população vá para o lado mais radical mesmo da coisa, em vez de ir no meio e contestar aquilo que está sendo contestado. Então a manipulação, eu acho que é dos dois lados também, assim. Há um grau de manipulação também quando quer. Quando não é... a palavra não é sincera. Quando não é... eu não estou vindo a palavra agora, sabe? Mas assim, então, eu acho que o cuidado disso também, principalmente hoje que a gente está com várias redes, várias mídias. Ontem mesmo eu estava no trânsito, estava escutando a Voz do Brasil, a Dilma dando maior torrão, porque teve um boato que a Bolsa Família ia acabar e todo mundo teve uma revolução, todo mundo foi para os bancos tirar o benefício, né, com medo de não poder receber mais. Então, isso foi pela mídia, pela internet, o que for boato. Então, tipo assim, o cuidado disso também, de como que é feito hoje, essas informações são dadas também, sabe? Acho que é isso. Entendi. Vanusa, fala aí. Oi. Olha só, essa questão de gestão da distância. Alô? Oi. Alô? Oi. Vanusa, tá bem baixinho. Eu também. Tá bem baixinho. Não sei o que está vendo com esse meu som hoje, mas vocês estão escutando agora? Melhorou. Melhorou muito. Tá, olha só, com relação a essa questão toda de revolução cognitiva, o que aconteceu lá com o Lutero deu margem, né, ao iluminismo. Não é o que aconteceu com o Lutero, é uma questão mesmo de evolução e na época de interesses, né, sociais. E eu vejo assim, e cada um tem uma perspectiva, né? E o que eu vejo é o seguinte, a questão do outro professor que achava que o Lutero tinha morrido e começa a defender as ideias do Lutero, que no final das contas, dentro da perspectiva dele, eu acho que a questão não é nem correto, aquilo que o Nepomuceno falou no outro dia, a questão não é estar certo nem errado. A questão é de eficácia, né? O que era eficaz para o mundo, para a civilização naquele momento. E outra coisa, neste momento agora, até já em algum momento ali de alguma aula, eu comentei que a tecnologia achava que a tecnologia era neutra. Não acho, aí o Nepo falou, eu concordei e tal, mas não acho que a tecnologia seja neutra. Eu acho simplesmente que não é a tecnologia que move a revolução. Ela é uma ferramenta que viabiliza a revolução. E a revolução, eu acho que ela acontece, esse descontrole de ideias acontece em função de um descontentamento geral. Que, na verdade, como foi bem mostrado no Lutero, as pessoas não têm nem consciência, conforme até o Nepo falou na última aula, lá na Casa Teresa. As pessoas estão tão sem
conseguem desvincular, elas não sabem nem onde está a percepção delas, que a realidade está tão colada, e a realidade, ela, quer dizer, no caso, a pessoa sai fora, a pessoa já está tão anestesiada que ela não sabe nem que está se sentindo mal, ela está tão anestesiada, está completamente anestesiada. E o descontrole das ideias, eu acho que acontece, lógico que favorecido principalmente pela tecnologia, como foi na época pela imprensa e agora pela internet, então o descontrole existe sim, sim, à medida que ela divulga ideias. É que alguém tem a brilhante percepção de colocar a realidade de si mesmo e perceber que tem uma coisa aqui no meio, né, que é a sensação. E aí a revolução e o descontrole começa a acontecer, porque isso vai passando, vai contaminando a todos aqueles que estavam anestesiados e começam a perceber que não está bom não e que é possível mudar sim, não precisa continuar naquele inferno, há possibilidade de alguma coisa nova. E aí algumas pessoas têm mais facilidade para a introdução de ideias, para inovar, e aí funciona a rede, né? Aí funciona, não é copiar, é aderir, né? E é aquele momento que eu acho que é fundamental, no caso da colocação das redes distribuídas, né? Esse momento que a gente está passando. Então a gente está percebendo que você vê os exemplos, inclusive dados, né, da gestão dos insetos, seja formiga, abelha, seja lá o que for, e de bando, a gente está começando a perceber que a natureza é muito mais sábia, os animais considerados irracionais têm conseguido ser gestores bem melhores do que nós, porque na verdade o objetivo principal qual é? A preservação da espécie. Do jeito que a gente está agindo, a gente está não só se matando, como está matando os outros também. Você não está conseguindo, sabe, você não vê nenhum animal agredir a própria espécie, mas isso é ser humano. Talvez a gente agora esteja se dando conta disso, da ignorância nossa, né? Não só está prejudicando a própria espécie, como as outras também, e ao planeta em geral. E daí eu acho que está surgindo não gosto de neoiluminismo, mas alguma coisa assim mais iluminada, que na verdade você vê, isso acontece também quando aquela mesma elite domina há muito tempo, como foi o caso da igreja e da monarquia. Aí existiam pessoas que tinham poder de negociar, mas no entanto não tinham poder de voto, não tinha poder político, porque o poder político era reduzido ali àquelas duas esferas, né? E agora a gente está passando por, eu acho que essa revolução, na verdade, é um grande questionamento da figura do Estado. Eu acho que fundamental é essa mudança política que eu acho que a gente vai passar. Eu acho que isso tudo, essa revolução toda, na verdade, é a mudança, porque há muito tempo poucos detêm o poder, existe uma grande massa, como foi no passado, né? Existe uma grande massa de despossuídos que estão se empoderando agora em função de todo um movimento que não começou a partir da internet. O Nepomuceno no outro dia falou que começou a partir da internet. Eu não vejo assim, eu acho que esse movimento começou lá em 60, mais ou menos na década de 60, talvez até, não sei, pós-Segunda Guerra Mundial, não sei. Mas eu acho que esse movimento já é bem antigo. A gente vê isso, esse ativismo político,
não é atual, não. Eu acho que a coisa não é tão simples assim, tipo, só. Porque antes era a questão dos dogmas, né? Hoje eu acho que é uma questão mesmo de econômica. Quer dizer, sempre foi questão econômica, né? Econômica e política. Por isso eu acho que é por aí, eu acho que. Tá bom? Eu tava com o microfone desligado aqui. Vanusa, então tira o teu microfone aí que ele tá com barulho. Tá. Melhorou. Bom, comentar umas coisas que vocês falaram em relação ao filme, né? Que eu acho que é importante dar uma alinhada nas nossas ideias em relação a esse conceito da revolução cognitiva. É um conceito, né? A gente não pode dizer que é ou que não é e tal, né? Então, eu percebi um pouco assim nas conversas, assim, um pouco uma mistura assim entre revolução social e revolução cognitiva. Então, o que acontece? O filme é interessante e engraçado que o Pierre Lévy, quando esteve na Petrobras, na última vez que ele esteve aqui no Rio, ele foi fazer uma palestra lá na Petrobras e ele falou do Lutero, não do filme, ele falou do Lutero, identificando a Reforma Protestante como a primeira revolta, né, ou a primeira manifestação política a partir da chegada da prensa. Então, essa ideia da revolução cognitiva, de fato, se você pensar do ponto de vista geral, uma revolução é um negócio assim muito rápido, que começa e acaba, né? Mas a revolução, a defesa da ideia de uma revolução cognitiva, desse conceito, é porque também é um negócio que acontece assim, é um fenômeno que acontece muito rapidamente, com várias consequências para a sociedade, né? E que a gente precisa identificar como uma grande mudança. Por isso que teria esse nome, evolução, para contrapor a ideia de uma evolução cognitiva. Porque a pessoa pode dizer, não, isso aí é uma evolução. A gente vai caminhando e tal. E a gente, quando fala revolução, a gente dá um critério assim, olha, as mudanças vão ser muito grandes e essas mudanças vão significar alguma coisa importante aí para frente. Então, quando a gente mostra esse filme, ele, na verdade, ele não é a revolução cognitiva, ele é a consequência daquela mudança cognitiva que aconteceu lá atrás, que fez com que os livros comecem a circular, as pessoas comecem a ter tranquilidade para montar as suas editoras, as suas impressoras, e num determinado momento você tem uma pessoa que tem uma capacidade de abstração grande, né? E essa capacidade de abstração, que é o que o Lutero tem, que o Freud tem, o Marx tem, né? O Darwin, né? Pensadores assim, que têm essa capacidade de articular coisas que as pessoas normalmente não articulam, e talvez um pouco de coragem, um pouco de, sei lá. E ele vai e se utiliza daquela nova mídia. Então, a revolução cognitiva, ela na verdade, ela abre, é como se ela criasse uma espécie assim de um novo terreno, em que determinadas frutas que nunca tinham sido plantadas passam a ser plantadas. E elas passam a existir que não existia. Aí vai um pouco essa discussão. Para a gente trabalhar essa ideia, e aí vai um pouco que a Vanusa colocou, que é uma discussão interessante, que é a discussão filosófica, né, sobre tecnologia. Filosofia e tecnologia, que é uma área, inclusive, que eu estou trabalhando agora
como uma área importante, né? Quer dizer, a ideia da antropologia cognitiva, ela leva a uma discussão, a própria ideia da antropologia cognitiva, ela leva a uma discussão sobre filosofia e tecnologia, que é, quando a gente faz uma discussão sobre filosofia e alguma coisa, é que na verdade você está rediscutindo, né, como é que aquela coisa que você vai discutir, ou aquele, né, filosofia e sociedade, filosofia e gênero, sei lá. Então, como é que a gente analisa aquele fenômeno, né, e como é que você reconceitua ele para poder se aproximar mais do fenômeno. Porque você nunca vai chegar no fenômeno. Então você vai dizer assim, ó, eu vou precisar me aproximar de maneira diferente daquele fenômeno, porque as aproximações que tiveram até agora, elas não são suficientes para a gente poder lidar melhor com ele. Então por que a gente precisa reconceituar o conceito da tecnologia? E aí a gente tem que reconceituar o próprio ser humano. Porque vai naquela ideia inicial, lá atrás, né, de que o ser humano, diferente dos animais, ele é dependente totalmente da tecnologia. Para ele poder ter esse avanço que nós tivemos como espécie, ele precisa, a gente viu isso um pouco, né, no livro, ele precisa estar completamente diferente. Ele é uma espécie que tem uma dependência da tecnologia completa. Se a gente for analisar o nosso dia de hoje, de cada um da gente, do momento que a gente acordou até essa hora que a gente está aqui sentado, então eu vou aqui dizer, né, no meu caso, eu estou aqui de roupa, que é uma tecnologia, sentado numa poltrona, que é uma tecnologia, diante de um computador, que é uma tecnologia, né, gravando no gravador, que é uma tecnologia, com um papel aqui do meu lado, que é uma tecnologia, com uma caneta aqui escrevendo os comentários de vocês, com uma tecnologia, com a almofada aqui encostado na cabeça, que é uma tecnologia, né? Daqui a pouco eu vou jantar e esquentar o prato de comida no micro-ondas, que é uma tecnologia. Então tudo isso, a gente não olha isso de maneira concreta, mas essa coisa invisível em torno da gente estabelece a nossa tecnoecologia. Nós somos seres tecnoecológicos. Nós não somos ecológicos. Nós somos tecnoecológicos. Porque sem as tecnologias, nós não teríamos a possibilidade de existir. Ou a gente existiria de uma forma muito precária. Então, quando a gente olha a espécie da gente, e aí que a gente vem essa observação da Vanusa, que ela fala assim, não, nós usamos aquela ferramenta, né, que é a ferramenta da prensa, para fazer aquelas mudanças, né? E aí eu diria o seguinte, sim, claro, a gente usou aquela ferramenta ali naquele momento, né? Mas o momento que acontece é o seguinte, a possibilidade de usar aquelas ferramentas, né, a superação daquele limite do uso daquelas ferramentas, o que fez a gente? Fez a gente começar a pensar o mundo de forma diferente. Então a gente é condicionado por esse ambiente tecnoecológico e a gente não se apercebe disso, mas quando o ambiente muda, né, o ambiente tecnoecológico muda, não estou nem falando do técnico cognitivo ecológico, eu estou falando só do técnico ecológico. Quando ele muda, a gente muda, né? Então, se você sai na chuva com guarda-chuva, você é uma coisa. Se você sai sem guarda-chuva, você é outra. Se você tem um carro, você tem uma mobilidade. O cara, no nosso caso aqui, né, a Fernanda, né, no avião dela, quer dizer, ela pensa o mundo, ela pensa as coisas de maneira diferente da gente. Que quando ela pensa assim, eu vou viajar para tal lugar, ela já pensa, eu vou pegar o avião, e aí de repente uma hora eu estou lá, eu encosto o avião, e aí vou fazer não sei o que, depois eu volto, mas se chover eu já não vou.
Quer dizer, a cabeça dela já está pensando de maneira diferente. Ela se desloca, o tempo para ela é uma coisa diferente. Para mim, assim, não consigo imaginar o que é isso. Eu já preciso, para pegar um avião, ir para um lugar específico. Ela já pensa em outro modelo. Então são coisas que vão condicionando a gente. Que é uma coisa fundamental para a gente entender essa revolução cognitiva. A revolução cognitiva, ela estabelece uma nova possibilidade humana de superação de limites que faz com que a gente possa, a partir dali, pensar a sociedade e agir na sociedade de forma completamente diferente. Então, o que tem de aspecto aí interessante nessa nova rediscussão da tecnologia a partir da filosofia é nós temos a possibilidade de modificar, quer dizer, quando a gente inventa uma tecnologia e essa tecnologia é introduzida na sociedade, ela modifica o ambiente técnico ecológico. E ela nos modifica. Porque o ambiente técnico ecológico se modifica e a gente tem que se relacionar com esse ambiente de uma nova maneira. Porque não é mais o mesmo ambiente. E a gente então se relaciona de uma nova maneira. E a partir daí a gente vai fazendo mudanças para haver uma adaptação da nossa espécie ao novo ambiente técnico ecológico. Porque se vocês pararem para pensar, né, as tecnologias surgem não de dentro da gente para fora, elas surgem de fora para dentro. Alguém introduz essa tecnologia na sociedade, ela se massifica e ela modifica o ambiente técnico-ecológico. E a partir do momento que ela modifica o ambiente técnico-ecológico e as pessoas se massificam essa tecnologia, a gente vai ter que se adaptar a esse novo ambiente. Então a tecnologia ela modifica o ambiente e a gente tem que se adaptar a esse novo ambiente. Então uma pessoa, por exemplo, que é o drama, né, das pessoas que não começaram esse ambiente, que é o caso dos idosos, das pessoas que não estão usando, que não têm poder aquisitivo de comprar essas tecnologias, no caso aí falando da internet, elas precisam entrar nesse ambiente novo, elas precisam se adaptar a esse novo ambiente e esse ambiente já está aí, funcionando, né? Então ela tem que caminhar para esse ambiente. Então o que é interessante para a gente pensar o ser humano de uma nova maneira, mudando a nossa percepção, é que a gente começa a olhar o ser humano como um ser técnico-ecológico. E no caso técnico-cognitivo-ecológico. Que no momento em que você tem uma mudança no que a gente que é a coisa principal da nossa ecologia, que é como a gente se relaciona, como a gente se comunica, como a gente se informa, como a gente troca, como a gente aprende, como a gente até se casa, né? Ou como namora, ou como escolhe os parceiros, né? Ou como inova, ou como produz, tudo isso se modifica, isso tem uma modificação gigantesca na sociedade. Então o que a gente está fazendo quando a gente está indo em direção a esse novo ambiente técnico-ecológico? Ele já está se moldando e a gente vai se relacionando com ele e vai moldando ele, mas a gente não tem mais controle sobre esse ambiente. Ele já está dado. A gente tem que se adaptar a ele. Ninguém individualmente, nenhuma organização, nenhuma pessoa, nenhum grupo, nenhum país, ninguém pode dizer, eu não quero entrar nisso, eu quero modificar isso, eu quero alterar isso. Claro, pontualmente aqui e ali, a China consegue controlar de uma maneira, né? A Coreia do Norte consegue controlar de uma outra maneira, os Estados Unidos usa de uma outra maneira, a Europa usa de outra maneira. Tudo bem, existe um como, mas não existe uma discussão que não quero que isso aconteça. Não existe a possibilidade de alguém desligar isso. Não existe a possibilidade de voltar para trás. O movimento técnico-ecológico ele se coloca como uma verdade. Ele se coloca como uma realidade que vem de fora para dentro da humanidade. A humanidade não tem controle sobre isso. Ela se adapta. É como se fosse
uma mudança climática. Você não tem o que fazer, você fala assim, não, tem que aceitar essa mudança climática. E as organizações, elas estão tentando, elas acham que elas têm o poder de controlar isso. Elas acham que têm o poder de optar por não entrar nisso. Só que elas não entendem que isso é porque a visão, né, da nossa, até esse fato aí da Revolução, até desse fato, o McLuhan já dizia isso lá atrás. Ele dizia, o meio é a mensagem. Quando ele falava isso, o que ele queria dizer? Né? Independente do que está sendo dito na televisão, a televisão está mudando a gente. Então, na verdade, ele já estava fazendo essa discussão filosófica. Não era explícita. O Pierre Levy, no livro dele, ele em vários momentos fala sobre essa questão do condicionamento. Mas ele não faz essa discussão explícita. Ele não diz assim, a gente tem que fazer essa mudança filosófica. Eu, no momento que comecei a estudar isso, eu fiquei desesperado para entender qual era a mudança que eu tinha que fazer de percepção para poder visualizar de novo. Aí eu fiz aquele ferramental que a gente discutiu no encontro passado, que é execução da metodologia, teoria e filosofia, e eu fui perceber que para a gente poder entender e fazer uma execução de metodologia diferente, a gente teria que fazer uma revisão filosófica. Aumentando de sua atenção, cliente Ançães, para lá em marcados do voo 3542, com destino a Manaus, informando que seu embarque é imediato pelo botão de letra A, localizado no piso inferior desse salão de embarque. Gustavo, está no aeroporto? Embarque. Desculpa, agora que eu desliguei o microfone. Então, isso olha a tecnologia aí, gente. Então eu tô até agora conversando com vocês, desenvolvendo aí uma nova explicitação desse troço. Porque tem uma diferença engraçada entre nova percepção e nova explicitação. Primeiro vem uma nova percepção e aí você consegue fazer uma nova explicitação. Então eu estou fazendo uma explicitação, esse conceito ecológico, técnico-ecológico, técnico, cognitivo-ecológico é uma coisa nova. Eu não tinha usado isso aí, quer dizer, surgiu aí nessa turma da faixa e é a primeira vez que eu estou desenvolvendo mais esse conceito. Então, quando a Vanusa colocou a questão que ela disse assim, não, mas olha só, em 1960 essas mudanças já estavam acontecendo, sim, estavam acontecendo. Antes do Lutero lá, inclusive tem um livro aqui que fala disso, alguns monges já tinham sido queimados na fogueira para poder defender a ideia que o Lutero já estava defendendo. Né? Então não eram ideias que não estavam ali. Existia aquela latência, na minha avaliação, né? Essas latências sociais. Obviamente que existem vários ajustes sociais que não são motivados pela cognição e nem pelo aumento da população, que aí eu diria que a gente está trabalhando nas micromudanças, mas a minha área de atuação, a área que eu escolhi para atuar, que é essa área, vamos supor, da antropologia cognitiva, é uma área que trabalha com macromudanças. Porque a antropologia cognitiva, ela vai analisar as rupturas que acontecem, as macro-rupturas, os grandes descontroles das ideias na sociedade, provocados por rupturas cognitivas. Então eu só estudo, quer dizer, a minha abordagem toda a minha avaliação que eu faço é sobre macrocenários. É como se fosse a macroeconomia, eu trabalho com a macrocognição. Então, você vai dizer assim, ah não, mas olha só, lá em 1960 teve lá o movimento hippie. Beleza, teve sim. Ah, olha só, agora lá na Síria está tendo um mata-mata de gente lá. Ah, está tendo sim. Olha só, está acontecendo agora sei lá, na Irlanda, estouraram uma bomba lá dos separatistas lá. Isso tem a ver com revolução cognitiva? Não tem nada a ver com revolução cognitiva. É a mesma coisa na economia, a chamada microeconomia. Você vai dizer, olha, houve um desemprego em São Paulo. Ah, houve agora
aumentou a venda de açúcar no Nordeste, né? Aumentou o preço do açúcar. Isso é chamada microeconomia. São coisas que acontecem, sazonais, que são fatores regionais, são coisas que acontecem no dia a dia, e existe toda uma teoria sobre isso. Agora, existem os fatos macroeconômicos, e as pessoas estudam a macroeconomia. Então, no nosso caso, o que a gente está fazendo é o estudo da macrocognição, e a gente vai analisar macromovimentos. Então, aquele fenômeno ali do Lutero, quer dizer, existia um interesse das pessoas em modificar aquilo tudo, existia uma latência, existia uma insatisfação, existia um controle da igreja sobre a sociedade, tudo isso existia. Tudo isso é bacana, né? Só que a gente só vai explicar aquele fenômeno, aquela diapasão que teve ali, com aquele tamanho de coisa que aconteceu, né? Com o poder que o Lutero teve, né? De difundir as suas ideias, porque a gente tem que entender que aquilo ali é um microfenômeno social que foi diretamente ligado ao macrofenômeno que aconteceu em 1450 com a chegada da prensa, que foi o que fez com que pegasse de surpresa, né, a estrutura da igreja. Ali que o filme é interessante, porque a igreja ela vinha trabalhando dentro da ideia do controle oral, e você vai ver que todo o trabalho de convencimento, de conseguir levantar o dinheiro, é todo feito na base da divulgação oral. Quando Lutero ele surge com uma nova percepção da realidade, como um novo modelo de percepção, e esse modelo não é novidade, porque ele não é o primeiro que fala aquelas coisas, então tudo bem. Então, em termos de microfenômeno, tudo bem, é o cara que está falando uma coisa que outras pessoas já falaram. Não tem novidade nenhuma. A gente não estaria discutindo isso aqui, eu não estaria apresentando. O que tem de diferente é que é o primeiro cara que traz aquelas ideias e se utiliza, que o filme mostra isso, da nova mídia, e aquela nova mídia é o fator principal, como aconteceu na Revolução Árabe, né, na Primavera Árabe agora, é o fator principal que modifica uma estrutura que já tinha-se várias tentativas aconteceram no Egito, etc, etc, mas nunca conseguiram romper a barreira do controle das organizações passadas. E é interessante que as organizações, tanto a igreja, quanto essas organizações lá no Egito, na Arábia, nos países árabes, todas aquelas organizações, elas não tinham capacidade de perceber o quanto aquela tecnologia nova, o que aquela mídia nova ia desestruturar da estrutura de poder deles. Eles não percebiam isso, eles não tiveram a capacidade de perceber que aquilo tudo ia desestruturar, né? Foi assim, um trabalho assim de cupim, para falar de um outro bicho aí, um trabalho de cupim. Então, disso que vocês estão falando, que eu quero trabalhar, a ideia é que a gente está trabalhando, vocês tiveram aí um grupo de estudo, a gente está terminando isso agora, terça-feira que vem, vocês tiveram um mergulho, né? Vocês entraram aqui dentro do meu, que vocês não conhecem aqui o meu escritório, eu vou tirar uma foto aqui para vocês poderem visualizar isso, vou pegar aqui o meu celular, para vocês verem a foto aqui, e depois eu vou botar. Vocês entraram aqui dentro do meu esconderijo secreto e vocês tiveram contato, isso é importante dizer, vocês não tiveram contato com a realidade, com uma nova realidade. Vocês tiveram contato com a percepção da realidade de um pesquisador, que é o meu caso, consultor, né, que estuda um fenômeno que está acontecendo, sob um ponto de vista, escolhi um prisma, que é essa ideia da antropologia cognitiva, que eu acho que quem fundou esse novo campo foi o Pierre Levy, né? E eu sou um seguidor do Pierre Levy, e me aprofundei nisso, e levei uma série de discussões, etc, Então foi dessa fonte que vocês beberam, né?
E essas abordagens que a gente fez, todas essas abordagens que a gente fez, são abordagens que nos fazem ter uma visão diferenciada sobre esse fenômeno dentro dessa visão, desse macro cenário, né? A gente vai analisar o macro cenário e vai vendo as macro tendências. O que eu faço é trabalhar com macro tendências. Eu não digo, por exemplo, assim, você pode ver aí no meu blog, em todos os vídeos que eu faço, você pode ver o seguinte, eu nunca digo assim, eu acho que tal coisa vai acontecer no prazo tal, ou daqui a 2 semanas, ou daqui a 10 dias, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 10 meses, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 10 anos, porque eu acho que seria completamente assim, contra um lado meu que seria um lado lógico, né? Então eu não falo isso. O que eu falo é, como macro tendência, nós temos isso. E aí, vai acontecer quando? Não sei. Aí sim vai depender dos microcenários. Vai depender de uma série de fatores, de aparecerem líderes, aparecerem conjunturas favoráveis, aparecerem insatisfações que a gente não conhece, revoltas do nada que vão acontecer. Agora eu posso dizer para vocês o seguinte, que a gente está hoje fazendo uma gestão, nós estamos grávidos de revoltas, grávidos de revoluções, grávidos de grandes inovações, grávidos assim de grandes mudanças na sociedade nas próximas décadas, com certeza isso vai acontecer, né? Porque não há possibilidade de haver um descontrole das ideias, né? E esse descontrole das ideias, ele quebra as percepções das pessoas. E o que segura a sociedade, aí vem uma outra coisa importante, em termos de filosofia, falando um pouco aí também do que vocês falaram, existe uma revisão filosófica da sociedade, que a sociedade ela se estrutura, ela se organiza a partir do controle das percepções. Isso também é um conceito novo que eu estou trabalhando. Ela se estrutura a partir dos controles das percepções. Então, quando a gente diz assim, não, a sociedade ela está toda estruturada, ela está toda montada, ela está toda funcionando, ela toda funciona porque as organizações que, digamos assim, produzem a sociedade, que dão assim, né, o contorno da sociedade, que fazem com que a sociedade funcione e a gente aceita essas organizações, elas trabalham para modelar elas trabalham para modelar e controlar a nossa percepção, que é o que o filme Matrix apresenta. Então, a revolução cognitiva, ela desestrutura a partir de um conjunto enorme de quebras, novas ideias, novos contatos, novas empresas, novos modelos de negócio que vão desestruturar o controle das percepções. E aí você começa uma desestruturação da sociedade. Então, a revolução cognitiva, o principal efeito dela na sociedade é o descontrole das percepções. Eu acho que é mais do que o descontrole das ideias. O descontrole das ideias seria assim, o primeiro fenômeno. E o segundo fenômeno, como consequência do descontrole das ideias, a gente passa a ter o descontrole das percepções. O poder constituído, ele não consegue mais controlar as percepções. As percepções começam a ter novas variantes que eles não conseguem mais controlar. E aí essas percepções vão procurar novas organizações que reflitam essas novas percepções. E aí por isso que eu digo, a gente constrói um novo ser humano, porque esse ser humano passa a ter uma nova percepção que é compatível com o novo ambiente técnico-cognitivo ecológico. Falei pra caramba, agora quero primeiro que o Gustavo comente o filme e o que a gente discutiu, não sei se ele viu, eu acho que até ele caiu. Bom, eu quero que vocês então comentem o que eu falei pra caramba. Quem vai começar a falar? Gente, assim fala, então eu vou falar. Bom, falando sobre
falando sobre o prisma da revolução cognitiva da sua analogia quanto ao Fernanda? Fernanda caiu também. Não, tô aqui. Sobre o filme, enfim, como que as tecnologias influenciam e tal. Eu queria só comentar uma coisa, assim, que não tem como discordar disso, até porque a gente, desde que começou isso, a gente tem aprendido muito juntos. E não tem, eu acho que cada um de nós faz uma interpretação com relação a... puxa mais a brasa para sua sardinha, com relação aos filmes, aos livros, às teses, e todo esse material rico que você passou para a gente. E o que mais me encanta nisso tudo é que é justamente a grandiosidade, é o pensar macro, é pensar que o termo revolução não está no sentido conotativo da palavra. Ele não é uma revolução simplesmente porque um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Não, ele está mais assim, para uma coisa mais visionária, mas não visionária em termos de utópico, e sim por a gente estar se apropriando de tanta informação, de tanto conhecimento, de tanta imersão nesse teu mundo que vai para além do teu escritório. Enfim, a gente está compartilhando das suas ideias, dos seus pensamentos, tá? Então, eu acho que, assim, até o fato de cada um de nós ver por uma perspectiva diferente o filme, enfim, ler o livro e tal, eu acho que mais importante que isso é que se você for no âmago da questão, a gente está muito de um lado só da coisa. A gente está muito compartilhando muito de tudo isso. Às vezes a gente discorda de uma coisa e outra, uma provocação, outra ali, mas assim, eu acho que apesar de a gente ser um grupo pequeno, a gente está firme nesse propósito, nessa coisa que começou como um incômodo e agora está meio que se tomando forma. Não sei, para mim é como se estivesse se concretizando ali tudo. Então, assim, quando você fala, e a Vanusa, vocês falaram aí do uso indevido ou devido da tecnologia, aí eu fico pensando na neutralidade da neutralidade tecnológica mesmo, né? E que eu concordo, eu acho que existe uma neutralidade tecnológica, eu sou dessa linha que pensa que existe, porque eu acho que a partir do momento que você pensa na neutralidade da tecnologia, você pensa na democratização da tecnologia. Então, eu acho que, claro que indevidamente muita gente vai usar, mas que não é esse o propósito aqui, enfim, o propósito e os pensamentos e as ideias são mais assim, em que isso vem ajudar, né? E com cognição, com conhecimento, com um preparo, uma boa estruturação disso, isso pode operar assim milagres. Enfim, eu acho que assim como tem uma arma que você pode usar para matar, você tem uma arma que você pode usar para, sei lá, para caçar, enfim, o que você vai fazer, como se diz, conceituar aquele objeto, do que você vai fazer o objeto. A cadeira você pode usar para sentar, você pode usar para descansar, você pode usar para ler, você
mil usos, a cama também, enfim. Então, os instrumentos estão aí, enfim, por algum motivo eles foram inventados. Mas a grandiosidade do advento da tecnologia e das possibilidades, ele é maior. Ele é maior. Se você for, agora eu vou até usar de um termo de psicologia que a Fernanda deve conhecer, as partes, a soma das partes é maior do que o todo, porque as possibilidades são muitas. Então, eu acho que a gente pensar em macro é justamente isso, a gente ter meio que como foram esses grandes teóricos e grandes filósofos, enfim, as ideias já existiam, já tinha alguma coisa anterior àquilo, sim, mas eles tiveram a coragem de ousar, de emergir, de fazer aquilo latente e manifesto, e ousaram, se arriscaram, como foi Lutero, como foram os outros, como foi Freud mesmo, que quando lançou a ideia do inconsciente foi super também condenada, enfim. Mas é uma coisa que você não pode negar. Existe e tá aí, é você aceitar, tentar se adaptar, tentar conhecer, tentar pesquisar, ou ficar aquém. Então, assim, eu acho que hoje, depois de tudo isso que você falou, assim, que eu estava ouvindo aqui com encantamento, é isso mesmo. Eu vejo em você, assim, uma pessoa que está com uma pessoa que já vivenciou muito isso, que estuda isso, um estudioso no assunto, um estudioso, e que está tendo a coragem de passar isso, fazer os grupos de estudos, fazer os teus vídeos, enfim, para o mundo ver que existe. Existem outras pessoas? Existem, mas você é um deles. E é isso, eu acho que a gente se abrir ao conhecimento e pensar não em termos de pequenos, em núcleos, mas pensar na sociedade, você vê que os grandes, só pensa assim, o próprio Pierre Levy mesmo, ele trabalhou muito com esse termo de trabalho ainda, né, de inteligência coletiva, é o coletivo, é pensar no coletivo, sabe? É isso aí, eu acho que da sua fala eu tirei isso e muito mais, não vou mais falar, senão eu fico falando um monte de coisa. Fala aí, Fernanda. Então, tô me sentindo Matrix. Eu tomei a pílula e não consigo voltar para o mundo real, não. Eu acho que é isso, depois de abertura, igual a gente falou, de ter você como consultora abriu esse novo caminho e a gente está pensando nesse outro lado. E isso eu acho que é a revolução cognitiva. Começar a trazer cada um, vai de um em um e vai trazendo um grupo, mostrando o outro lado mesmo, as coisas como que podem funcionar. Hoje eu estou um pouco inspirada. Mas eu acho que é isso mesmo, assim, sabe? Eu gostei muito do filme, eu acho que é isso que você falou, tanto a revolução cognitiva e social, eu acho que elas andam juntas, alinhadas, e novas perspectivas. Acho que é isso. Eu não estou muito inspirada hoje, não. Vanusa, fala aí. Olha, primeiro eu queria dizer que, Tereza, eu não falei de uso indevido da tecnologia, não, pelo amor de Deus. Nem que eu acho que as tecnologias sejam neutras. Eu disse que eu já fui favorável, já fui do grupo que eu achava que as tecnologias eram neutras. Hoje eu acho que elas são compartícipas. Não acho que elas preponderem, não. Ainda não estou nesse estágio. Porque eu acho que o que a gente está vivendo hoje, basicamente,
seguinte, a sociedade chegou num ponto que viu que está insustentável continuar do jeito que estava, uma série de fatores, né? Seja o fator de combustível, seja o fator de energia, seja o fator de tão bem relacionados naquele livro que o leitor indicou, a terceira revolução industrial, fantástico. Então, eu acho que o mais importante foi visão, eu acho que foi o contrário, isso é uma visão macro. E a quebra que estava toda. Eu não estou conseguindo te ouvir. Vanusa, tá. Desliga o teu microfone preto. Está desligado, minha amiga. Só liguei agora para poder falar isso para você. Não sei o que houve. O barulho eu acho que é do teu microfone aí, deve ter alguma interferência aí. Não tem nada, não está fazendo nada. Tem o ventilador ligado? Não tem nada. A única coisa que tira o celular aqui em cima da mesa, tirei. Você não escuta um barulho de como se fosse um mar, não, né? Eu escuto, mas só que eu estava achando que era de alguém. Não. Quando você desliga o teu microfone, ele some. Mas eu não sei de onde está vindo isso. De repente ele está ruim mesmo. De repente, será que ele é de Macintosh, ele é de laptop ou é... Não, daquele de computador. Desliga da USB e liga de novo para ver se de repente melhora. Ai, cara, é tanto trabalho que eu acho melhor não nem falar. Não. Fala. Não, o que eu achei mais importante que a gente está vivendo hoje é a quebra de paradigmas, quer dizer, é o descontrole que você falou, inclusive, das ideias. Para quê? Para mudança de percepção, que viabilizou a quebra de paradigmas e a inserção da colaboração, a percepção da necessidade colaborativa, porque senão o mundo sucumbe, o planeta sucumbe, e para viabilizar essas questões, a rede social, o negócio que está me interessando muito, é rede social, que eu acho que é a grande saída seria a imprensa de Lutero, eu acho que hoje são as redes sociais. E, enfim, basicamente é isso que eu acho que tem de mais importante. E as dicas do Defoe, né, inclusive de bibliografia fantástica. Dica de? Bibliografia. Ah, sim. Já comprei o blog também, que você falou, ainda não chegou. Mas estou tentando acompanhar. E outra coisa, eu quero deixar registrado. Tá tendo um probleminha aqui, tá? A gente agora vai retomar. Oi. É que o Vicente chegou aqui e aí tem que chamar. Oi, Fernanda. Oi, voltei. Bom, então vamos aproveitar que a Lilian chegou. A gente estava... Deixa eu dar um histórico aqui para a Lilian, que é o seguinte. A gente fez aqui as pessoas todas comentaram, como sempre, né, o vídeo e tal, e as coisas. Eu acho que a
Fernanda podia fazer um resumo aí para a Lilian do que eu falei em relação à coisa, porque aí já ajuda para a gente fazer uma síntese. E aí eu também ver como é que foi a percepção. Fernanda, faz uma síntese do que eu falei para a Lilian, o que rolou e do que o pessoal falou, e aí depois ela vai falar. Olha, pô, hoje, deixa pra próxima, hoje eu tô meio voada. Ai. Eu acho que esse chopp aqui do Rio de Janeiro. Eu já explorei muito a Fernanda, por isso. Não, de jeito nenhum, não, porque hoje eu não tô meio voada mesmo, assim. Hoje eu tô sem inspiração mesmo pra falar. Ai, deixa os meninos falarem, né, pouco. Deixo. Quem quer fazer uma... Tereza. Obrigada. Ei, Lília, eu não te dei oi ainda. Oi. Oi, Tereza. Oi, querida, tudo bem? Tudo, então. Você não aluguei. Estou Fernanda no avião, hein? Tô vendo. Tô vendo tudo, já percebi. Então, você assistiu o filme? Sim, sim. Eu tinha assistido já. A gente, cada um de nós estava falando por qual perspectiva que a gente viu, assistiu o filme, o que mais marcou, o que mais chamou atenção. E, enfim, aí eu falei que foi a percepção pelo povo, né, de todo aquele movimento, enfim, quando eles começaram a perceber que aquele incômodo todo, aquela problemática toda, eles começaram a aceitar mais as outras ideias, saírem daquela coisa engessada, aquele dogmatismo todo, enfim. A Danusa falou do advento da prensa, depois o Carlos falou da macrovisão, de como que ele vê toda essa revolução cognitiva, o que a tecnologia pode permitir para a gente, enfim, e outras coisas, mas foi basicamente isso aí. Uhum. E você assistiu o filme e o que você achou? Eu tinha assistido, né, antes de fazer o curso com o Nepô no passado. Então assisti no início da pós, e assim, aí dessa vez eu fiquei pensando comigo, eu vi os vídeos, eu fiquei pensando comigo qual seria assim o marco dessa revolução cognitiva que a gente está vivendo. Fiquei brincando como seria esse filme, sabe? Quais teriam sido os momentos mais marcantes, até isso que eu tinha vontade de perguntar, né, pô, se a internet por si só já seria esse grande momento, ou se quando entram as redes sociais, quando entra essa maior possibilidade de troca. Eu fiquei pensando quais seriam os momentos assim, emblemáticos dessa revolução cognitiva. Foi exatamente isso que a gente estava conversando antes, que eu estava tentando passar essa ideia de que a revolução cognitiva, ela na verdade, nada mais é muito simples, né? Do ponto de vista revolucionário, digamos assim, ela não tem, é como se fosse assim a introdução da prensa por Gutenberg é um negócio assim completamente compatível com a época. Ele é um cara totalmente ligado à igreja, ele tenta baratear o custo da impressão do material que vai para ser distribuído ali, para ser vendido na igreja. Ele é um cara assim, totalmente dentro do sistema. Ele não tem nenhum projeto revolucionário, ele não tem nenhum projeto de transformação social, ele não quer fazer absolutamente nada a não ser vender. Ele é um empreendedor, ele é um Steve Jobs da vida, ele é um cara que é um empreendedor, né? Cria lá a sua startup lá para fazer um serviço melhor e tal,
e consegue desenvolver lá, né? Dizem até que chupado da China, né? No caso ao contrário, né? Que a China chupa tudo, né? Mas que na época quem chupou a ideia foi o Gutenberg chupando da China, né? De qualquer forma, quando a gente fala de revolução, a gente liga logo o nome a uma coisa assim, consciente, né, das pessoas se organizando, Revolução Russa, né, o Lenin lá com aquele jornalzinho dele que era Faísca, né, e aí eles organizando aqueles movimentos todos, um belo dia eles ocupam o palácio e tira o imperador da jogada e parte para dentro, né. Então, a ideia da revolução, ela na verdade, ela se inicia com a introdução de uma tecnologia, de uma nova tecnologia cognitiva, que não tem nada de, entre aspas, revolucionário, do ponto de vista social e do ponto de vista das pessoas que estão introduzindo essa tecnologia. A internet, quando surge nos Estados Unidos, o objetivo dela, né, quer dizer, todo o desenvolvimento dela, da descentralização, é para evitar que no caso de uma guerra nuclear, os laboratórios pudessem trabalhar independentes. Então eles criam uma rede distribuída, né, em que cada ponto da rede podia trabalhar independente do outro, não tinha um centro. Então, cada ponto era independente. Então se você matasse um ponto, o outro funcionava. E eles desenvolveram, a partir do computador que já existia, desde 1940, aí isso começa em 1960, então você vê que os caras ali também não tinham nada de esquerda, revolucionários, nada disso. Então, uma revolução cognitiva, ela se caracteriza por uma mudança, e eu estava falando isso antes de você chegar, porque ela é como se ela introduzisse uma mudança climática, né? Ela modifica a água do aquário, ela modifica o ar que a gente respira, né? Aquela tecnologia, ela abre, né? Ela introduz na nossa tecnoecologia, e isso é um termo novo que eu estou trabalhando desde com a DIG 12, lá com o pessoal, né? É um termo que a gente usa, que essa nova ecologia, ela é criada e ela é induzida a ser criada por causa dessa tecnologia que surge. Então, isso é um movimento macro, e é o início do movimento macro. Então, cria-se essa ecologia, essa nova ecologia, e a partir dessa nova ecologia, quais são os fenômenos que vão acontecendo sociais, né? Políticos, econômicos e sociais. E aí eu estava falando com vocês sobre isso antes, que acontece o seguinte, é uma coisa que está vindo agora, eu vou até fazer um vídeo amanhã sobre isso. A sociedade, a gente está percebendo isso com mais clareza agora. De repente vários autores já falaram isso, mas eu estou trabalhando isso agora de uma maneira mais dentro desse processo todo. A sociedade, ela trabalha com o controle das percepções. Ela trabalha primeiro com o controle das ideias. E o controle das ideias nos leva ao controle das percepções, né? Ou seja, se eu tenho ideias controladas, as percepções que eu vou ter da sociedade, elas são muito homogêneas e não heterogêneas. Eu passo a ter uma sociedade que pensa mais ou menos igual. As pessoas pensam mais ou menos igual dentro de um determinado tipo de faixa. Quando você tem uma revolução cognitiva, a característica principal da revolução cognitiva, que vai dar todos os outros fenômenos, né? Então, assim, primeiro, você introduz a tecnologia, passo 1, introdução da nova tecnologia. Passo 2, descontrole das ideias. Beleza. Passo 3,
descontrole das percepções. Passo 4, criação de novas organizações e questionamento das organizações que estão estabelecidas, que só se estabelecem, só se mantêm na sociedade, digamos, com o aval da sociedade para continuar existindo, por causa do controle das percepções. Quando elas perdem esse controle das percepções, elas entram em decadência. Não é porque elas entraram em decadência porque elas começaram a fazer coisas diferentes. Todas as organizações da sociedade hoje estão mais ou menos trabalhando do mesmo jeito. Só que todo o ambiente externo se modificou. Ele se modificou, primeiro, porque a gente passou a ter uma nova ferramenta de troca de ideias. Essa ferramenta mais barata de troca de ideias e pulverizada gera um descontrole das ideias, que por sua vez gera um descontrole das percepções, que por sua vez gera um descontrole das organizações, porque as pessoas começam a querer mais das organizações, começam a não aceitar coisas que elas aceitavam, começa todo o processo das startups, dos novos modelos, que é o caso do TaxiBit, da estante virtual, né, do cara querendo fazer eleição, como é o caso da Islândia, pelo Facebook. E aí você começa um processo todo de mudança social, política e econômica. No fundo, o que a gente está dizendo, que parte dessa visão da antropologia cognitiva, que é o que Pierre Levy, no fundo ele diz no livro Sabercultura, que ele começa a dizer, o que ele diz é isso. Se você for analisar isso e colocar isso de uma maneira mais, digamos, esmiuçada, que todas as mudanças, né, que um conjunto de mudanças relevantes na sociedade, ou que grandes revoluções sociais, políticas e econômicas, elas são consequências de uma revolução anterior, que é a revolução cognitiva. Ele não usa esses termos, mas ele mais ou menos fala isso. E eu concordo com isso, e acho que tem lógica, faz sentido, e isso vai dar para a gente uma nova visão, completamente nova, de como a gente pensa o ser humano e como a gente pensa a sociedade, como ela se organiza e como ela se movimenta. Então a gente é capaz hoje, com essa visão, dizer que a gente está na beira de uma grande mudança da civilização por causa da chegada de uma revolução cognitiva. E o filme Lutero, ele é o primeiro sintoma, digamos assim, né, que nós temos aqui 3 etapas, e a gente vai ver isso no filme. Primeiro surge a prensa, parte 1. Isso não aparece no filme. Ele aparece já com a prensa pronta. Parte 2. É todo o processo de percepção nova do Lutero a partir do acesso que ele tem da Bíblia, e ele passa a questionar aquilo tudo. Então tudo bem, essa mudança de percepção não tem a ver com a evolução cognitiva, porque ele vai ter aquele acesso ali, independente, porque aquilo ali ele viu em loco, né? Mas, quando ele vai ver aquilo, e já tem todo um clima montado ali, né, de início de percepções, de mudanças, né, de leituras, fora daquele negócio ali que o filme não mostra, eu intuo que isso tenha acontecido, que ele tenha tido não só acesso à Bíblia, mas ele deve ter lido outros autores ali que questionaram através de alguma coisa. Isso eu estou intuindo, eu não estou falando. E a partir dali ele joga aquilo tudo para o novo ambiente, e aquilo ali, aquela percepção dele, no caso dele, não foi uma coisa que a ele, digamos, afetou. Mas quando ele joga aquele papel impresso e ele espalha aquilo tudo ali, né, você tem uma mudança de percepção massificada, que é aquela revolta que acontece.
Isso é uma característica da revolução cognitiva. Eu não diria nem que a percepção do Lutero é diretamente ligada à revolução cognitiva. A reforma protestante é consequência da revolução cognitiva. Por quê? Porque você tem um descontrole das ideias que permite que as ideias circulem e você tem uma nova percepção, uma quebra da percepção que é o que segurava as pessoas ali. Porque as pessoas eram seguras ali porque elas tinham medo do inferno. E elas só pagavam aquelas indulgências todas porque elas tinham medo. A igreja trabalhava em cima do medo delas. Quando aquele medo se rompe por causa de uma nova percepção, elas resolvem chutar o barco, né, chutar o balde. E aí elas então resolvem modificar o modelo e criar uma nova organização, que eu chamo hoje, né, brincando com o pessoal lá da DIG 12, eu chamo de uma startup. Né? O Lutero, na verdade, ele criou uma startup. Né? Aquela igreja luterana é uma startup. Né? Que ele tenta modificar a organização mãe. E aí quando ele vê que não vai modificar a organização mãe, ele pede demissão e vai para uma startup. E ele vai para a startup dele, e a startup dele é um sucesso. Né? Então é mais ou menos isso que... Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é mais ou menos isso que eu estava comentando e fiz um refresh aí para você. Tá. E o que você acha disso? Eu fico pensando que de fato quando seria a reforma, né, não as ideias do Lutero, a influência, né, a consequência da revolução cognitiva, e talvez então nessa nossa história agora ainda não, a gente ainda está para assistir o que seria um ponto dessa revolução cognitiva. Não, aí olha só, vamos separar, Lília, vamos separar em três grupos aí. Uhum. Mudanças sociais, de costumes, mudança política e mudanças econômicas, tá? Vamos ver as consequências da revolução cognitiva já nesses três campos. Na questão de costumes, você vê aí o uso forte. O Gustavo chamando aí. Alguém? Espera aí. O Gustavo está chamando. Peraí, para mim não aparece, não. Deixa eu ver se eu boto ele aqui. Ele está caindo. Eu não estou conseguindo ver ele aqui. A Vanusa também caiu. Eu vi. Eu estou tentando puxar a Vanusa e o Gustavo não consigo, não. O Gustavo, eu acho que ele está entrando com outro login. Porque ele não aparece para mim. Deixa eu ver. Bom, então, eu diria o seguinte, eu não vou dizer que o uso da tecnologia, né, os caras estão andando na rua mexendo em celular, esbarrando nas pessoas, ou as pessoas acessando lá na sala de aula o computador, o celular. Eu não acho isso consequência dessa mudança. Mas eu acho, por exemplo, esses casamentos que acontecem hoje pela internet, não pela internet, né? As pessoas se conhecem pela internet e acabam se casando, né? Isso é uma mudança significativa, né, na forma que a gente, na cultura. Olha ele aí, ó.
Ah, ele sabe o que é? Ele está chamando o grupo todo. Ele está aqui. Ele está chamando o grupo todo, a gente não está no grupo todo. É isso que estava. Ele está chamando o grupo todo e a gente não está no grupo todo. A gente entrou sem ser pelo grupo todo, é por isso que está dando esse problema. Espera aí só um minuto, pessoal. Oi, Gustavo, entrou. Gustavo, acho que ainda não. Entrou? Eu acho que entrou agora. Não entrou não, ele tá com bolinha. É, mas pelo menos ele já está dentro do... Então, nessa área de costumes, a gente já começa a ver essa mudança, né, nos relacionamentos, né? A gente já começa a ver mudanças na forma de aprendizagem, né? Do jovem já pensar de uma outra maneira, já ter um outro modelo de aprendizado, né? Uma outra forma de relacionamento, uma outra forma de resolver problemas, uma mudança forte na nova geração. Então isso tudo já são os efeitos visíveis dessa revolução cognitiva. Na área política, a gente pode citar os movimentos da Primavera Árabe que aconteceram só por causa da chegada dessas novas mídias. Isso tem a ver com a revolução cognitiva. Você tem os movimentos tanto de Nova York quanto da Espanha e de outros países que aconteceram, já são características. Essa construção da rede da Marina aqui no Brasil tem a ver com isso. E a Constituinte da Islândia, né, que o pessoal fez pelo Facebook. Então tudo isso são coisas que a gente conseguiu. A Vanusa estava caindo lá. Deixa eu só fazer um comentário com a sua fala, tá? Fala. Eu acho que, assim, mudança social, mudança política, mudança econômica. Agora, quanto à gestão, que a gente, desde o primeiro encontro, a gente fala, a gestão das organizações, no caso da... Oi, Lilian. Oi? O problema é que peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Oi, Tereza, deixa eu ver. Eu tô aqui. Eu tô refazendo aqui a chamada. O que aconteceu hoje foi o seguinte: é que a gente entrou individualmente, que foi começando pouca gente, eu não chamei o grupo todo, e as pessoas estão entrando pelo grupo todo, entendeu? E as pessoas estão perdidas. Eu atendi, mas parece que ele mudou. Deixa eu ver se agora eu consigo botar a Fernanda aqui.
Tá me ouvindo, Lilian? Hoje ficou... Oi, tô sim. Vou botar a Tereza aqui, peraí. Vê se vocês conseguem puxar a Fernanda para cá. Peguei ela agora. Elas devem estar no outro lá, elas têm que desligar o outro para entrar nesse. Foi um erro meu, eu não devia ter feito... Eu não devia ter... A gente pode desligar e ligar de novo para você, pro grupo. Porque elas estão num outro papo lá, estão falando lá, entendeu? Então a gente desliga aqui. Não sei, vamos ver se eu consigo chamar elas para cá. Elas estão num grupo paralelo e a gente está aqui. Então vamos para lá. Tá, então vamos para lá. Tá bom. Tá, tchau. Porque... Oi. Até papo doce de leite, Fernanda. Não, o problema é que a gente cometeu um erro hoje, que a gente tem nós temos o negócio do grupo. E aí foi entrando pouca gente, eu chamei a Vanusa, e aí as pessoas quando querem participar, elas entram no negócio do grupo e vão chamando. Tá. E toda hora... É isso aí. Ela tá chamando o grupo lá. Chamando o grupo. Você tá no grupo ou você tá... Não, pois tem que rejeitar o grupo. Quem é o Gustavo que está chamando, entendeu? E eu não consigo botar ele aqui sem ser pelo grupo. Então, hoje a gente vai... Quer que todo mundo vá pro grupo, então? Eu tô no grupo, gente. Eu tô no grupo. Não, você tá no grupo não. A gente não tá não. Já demos 2 chamadas diferentes. Então é isso. Porque no início eu chamei pelo grupo. Eu só chamo pelo grupo para poder não dar esse problema. Então, olha só, vamos fazer uma coisa. Só pra gente não perder o Gustavo, que ele vai começar a chamar toda hora. Vamos todo mundo desligar isso aqui e vamos entrar no grupo? Tá bom, combinado. Oi? Oi, galera. Estamos no grupo? Estamos no grupo. Oi. Quem é que tá aí? A Tereza já entrou? Não. Não, Vanusa, Lilian. Vanusa, Lilian. O Gustavo tá aí, não? Não, o Gustavo tá parando. Não, o problema é que o Gustavo ele tá chamando e aí a gente, pelo menos agora, quando chamar, ele já vai entrar aqui. Contrato, tá. A Tereza que eu acho que se perdeu aí. Ela vai vir daqui a pouco, gente. Eu tinha falado sozinha com ela um minuto. Ela tá chegando? Acho que sim. Ela tá tentando. Chamei ela de novo aqui. Tem alguém chamando em outro grupo. É a Tereza perdida. Oi. Esse gancho, você falou da mudança social que aconteceu, né, Está em processo, né? Não, eu digo reportando ao filme lá. Sim. É uma mudança política, uma mudança econômica e uma mudança religiosa. E agora trazendo para a nossa discussão a mudança de gestão. Porque quando ele fundou a Igreja Luterana, ele foi uma startup, mas manteve o mesmo
mesmo modelo de gestão, que ele era o líder e que as outras pessoas se submetiam àquilo, enfim, que compartilhavam com aquilo hierarquicamente. E eu acho que, para a nossa época agora, uma das grandes mudanças é justamente essa forma de gestão das organizações. E o que as possibilidades que a gente tem hoje em dia de proporcionar uma mudança efetiva nesse sentido, por conta dos adventos tecnológicos, das redes sociais, enfim. E seria uma mudança que incomoda muita gente, aquela coisa toda, e que as pessoas estão, algumas não enxergam, outras já estão começando a enxergar, mas os movimentos todos com relação a uma gestão descentralizada. Legal. Beleza. Bom, Lilian, não sei se eu... Bom, então deixa eu terminar. Então, eu acho que a gente vai trabalhar em 3 aspectos. Então, nessa questão social, você tem essas mudanças de hábito. Na questão política, você vai ver isso na Primavera Árabe, você vai ver alguns sintomas, né? Você vai ver isso na Espanha, você vai ver isso nos Estados Unidos. E na parte econômica, você vai vendo o movimento das startups, que já entram com um modelo completamente novo de organizações, de gestão, né? E organizações que tinham uma estrutura de poder econômico muito grande, perdendo esse poder para organizações mais inovadoras de uma forma muito rápida. Então você vai começando a ver esse tipo de modelo, já começa a surgir umas coisas assim, iniciais de moedas virtuais que você pode trabalhar na internet, que é o tal do Bitcoin, né? Quer dizer, então você já tem aí tem toda uma mudança também de organização. A Bolsa de Valores, né, que já tem um outro modelo e tal, uma coisa assim menos da revolução de mudança, né, mas você tem ali algumas coisas. Então você já começa a ter mudanças também. Então aí sim você vai ver nessas áreas todas os primeiros sementes. Eu sempre digo para o pessoal, digo para vocês o seguinte: a revolução cognitiva, ela está ainda nas fraldas, está no início do início do início do início. Tudo que a gente viu até agora está longe, muito longe do que vai acontecer, sabe? Porque a gente ainda está muito intoxicado e o grande fator de mudança, para que as mudanças aconteçam, é as pessoas terem mudanças de percepção. E as pessoas ainda estão muito intoxicadas. Essa geração nossa, né? Eu vejo isso. E a nova geração está um pouco mais, né? Um pouco mais aí questionando as autoridades com mais eficácia, né? Mas a intoxicação é muito grande, né? Mesmo essa chamada geração Y ainda está muito intoxicada. Mas você tem um volume muito grande de pequenos luteros hoje que já estão aí espalhando incêndiozinhos, né? Então a gente tem como perspectiva, se a história, digamos, se as relações de causa e efeito se mostrarem que faz sentido, eu acho que a gente vai ter aí, ao longo das próximas décadas, né, muitas mudanças nessas 3 áreas, muitas mudanças. As mudanças estão acontecendo, né? Pode dizer isso, assim. Mas eu acho que ainda estão muito tímidas. Só que a gente tem que conseguir acompanhar também, né? Vanusa, fala aí, para a gente começar a fechar. O que você achou do nosso dia de hoje? Como é que foi o dia de hoje para você? O que foi importante hoje, de diferente? Vanusa, fala só um pouquinho mais perto do microfone. Cada dia a gente acrescenta uma coisa, né? Isso. E hoje foi muito importante
filme Quero, que a gente está vivendo hoje, e da inserção de todas essas mudanças no nosso dia a dia e a adaptação a essas novas mudanças e a adaptação da nossa perspectiva, né, a essas mudanças, e ver como é que a gente pode se inserir nesse mundo e acompanhar, né, tudo. Legal. Fernanda, o que foi importante para você hoje? Não, eu acho que você está colocando essas 3 mudanças antes de chegar na cognitiva, que é social, política e econômica, e aí eu fico pensando, se não há uma mudança cognitiva antes, para acontecer essas outras 3 mudanças, social, política e econômica, para depois, não o contrário, sabe? Para depois de uma mudança cognitiva. Eu acho que sempre tem que vir uma mudança cognitiva para haver outra mudança. Porque o que na verdade a gente não está falando, que não é uma mudança cognitiva, é uma mudança da tecnologia cognitiva. Sim. Que vai desestruturar as percepções. Isso mesmo, que vai desestruturar as percepções. Eu acho que ela que está trazendo um olhar diferente para o mundo de hoje. Isso. Perfeito. Acho que é isso mesmo. Tereza, fala. Mas... O que foi mais importante para você hoje? Foi trabalhar com essa inserção de mais cognição, de mais filosofia, de mais conhecimento, de aumentar a visão e ratificar o que a gente está falando, enfim, essa percepção das coisas, sentir assim que a gente está trabalhando nosso pensamento de uma maneira muito clara, muito com bases teóricas e muito bem encaixadinha, muito bem estruturada. Eu particularmente gosto de ter uma visão assim maior, mais opções, eu sou meio cética filosófica. Eu não creio muito assim ao primeiro momento nas coisas. Eu sou meio São Tomé, preciso ver para crer, questiono, minhas ideias ficam assim em ebulição, aí eu fico buscando o que realmente identifica se aquilo que eu estou participando, ouvindo, aprendendo, se tem a ver com aquilo que eu estou sentindo, qual o significado daquilo. E a cada aula isso vai aumentando. Estou super satisfeita de ter trocado a palestra da Marina pelo nosso encontro. Acho que depois a gente vai apresentar o nosso encontro com a Marina, que ela tem altas ideias. Enfim, eu adorei o encontro. Acho que é pena que está acabando, só falta mais uma semana. Vou ficar de segunda época para poder continuar. Lilian, fala. Eu acho que nessa questão das mudanças sociais, eu acho que você nem precisa casar conhecendo alguém pela internet, não. Eu acho que mudanças em pessoas comuns, como eu, como qualquer pessoa mais nova ou até mais velha, e esse deslumbramento, mas um deslumbramento pé no chão, de repente resolver fazer uma faculdade, fazer um curso à distância, enfim, eu acho que isso já é uma grande mudança, sabe? Eu acho que são luteros anônimos e famosos, né? Legal. Olha, hoje foi um dia para mim super foi super produtivo, porque é um tema assim, o Lutero, eu acho que ele é um filme que eu descobri esse filme porque um dos objetivos quando você vai dar uma aula e você tem uma meta assim para passar assim, alguns conceitos para as pessoas, você tem um tempo, né? Então eu tenho com as turmas às vezes 7 aulas para dar, às vezes menos, né?
Então você tem que fazer daquele tempo render muito. Então o Lutero é para mim uma grande economia de tempo, sabe? Porque quando eu falo de revolução cognitiva, eu, em vez de ficar explicando e contando história, e falando de livro, não sei o que, eu apresento o filme e as pessoas logo fazem as relações, elas percebem, né? Então fica muito vivo, né? Então ele é muito didático, né? Até acho que ele às vezes é muito didático demais, mas de qualquer maneira ele ajuda muito a perceber essa coisa, né? Então, assim, se vocês quiserem fazer uma discussão qualquer sobre revolução cognitiva, eu acho que esse filme é muito bom para esse tipo de trabalho. E gostei também porque eu já desenvolvi aqui já algumas ideias que teve a ver com essa turma aí de idoso, com as nossas conversas, né? E amanhã eu vou postar alguns vídeos que tem a ver com esse nosso papo de hoje, já desenvolvendo, né? Pelo menos uns 2, 3 vídeos aqui já estão engatilhados, e aí eu vou botar no grupo. E a tarefa para a semana que vem, a gente semana que vem faz a nossa avaliação. Como é que vocês se sentiram quando entraram? Como é que vocês estão saindo? A gente vai fazer pelo Hangout. E eu vou pedir para vocês na semana que vem, se possível, a gente entrar mais cedo para fazer os testes no Hangout, porque o Hangout vai ser um outro ambiente e a gente vai ter problema. E eu vou convidar a turma nova para assistir. E vocês podem convidar pessoas também para assistir. E aí a gente divulga o link, você coloca os links para os amigos de vocês no Facebook. E a gente faz um papo aberto, conversando com as pessoas e fazendo uma avaliação do curso, o que foi, como é que é. E aí falar das coisas todas que a gente viu, né? E como é que vocês estão pensando, e daí para frente, como é que vocês pensam em aplicar, o que muda, o que não muda. E a gente deixa tudo isso gravado e já fica no canal. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Acho ótimo. Então tá bom. Fala. Não, ok. Então tá bom, gente. Então um beijo. Até terça, e a gente puder chegar às 7 aí seria bom, semana que vem. Tá ótimo. Tá bom? Tá. Perfeito. E aí, como que entra no... É pelo Google? É Google Mais. Tá. Vou já começar a testar aqui. Não, olha só, a gente faz o seguinte, a gente começa o nosso negócio às 7 horas pelo grupo do Facebook. Eu vou abrir um chat lá e aí eu vou orientando o pessoal que tiver problema. Tá ótimo. Tá bom? Perfeito. Tá. Tá ótimo. Um beijo, Tá. gente, um beijo. Beijão. Tchau, tchau. Tá.